Hello everybody! Vamos começar o material do segundo bimestre. Neste bimestre, nós vamos estudar os verbos modais. May, might, should, must, have to. Nós vamos estudar também os phrasal verbs e algumas expressões sociais. Começaremos com os verbos modais may, might. Quando é que usamos esses verbos modais? Usamos eles para expressar a ideia de possibilidade ou probabilidade. Por exemplo, na oração Sam may buy a new car soon. A ideia é que talvez ele compre um carro novo logo. Ok? Um outro uso é para expressar uma possibilidade remota. Por exemplo, na oração She might bring you a present, há uma possibilidade muito remota, a ideia é muito remota, que ela vai te trazer um presente, mas provavelmente ela não vai te trazer o presente. E uma terceira uso para may e might é para expressar uma ação que pode acontecer no futuro. Por exemplo, na oração We may travel to the beach next week. Esta é uma ação que pode acontecer no futuro. Agora, vamos prestar atenção em algumas observações sobre os verbos modais. Os verbos modais são sempre seguidos por verbo no infinitivo sem to. Então, o verbo modal may ficaria da seguinte: may travel. E o might fica might snow. Onde os verbos travel e snow são verbos no infinitivo sem to. E a forma negativa se forma pondo not após may ou might. Por exemplo, na oração I might not go to the movie. Outra observação importante é que o may pode ser usado para pedir permissão de maneira formal. Como, por exemplo, o aluno pedindo ao professor na oração May I borrow your book? Já o verbo modal should é usado para dar conselhos ou sugestões. Por exemplo, na oração You should study more if you want to pass the exam. O conselho é: você deveria estudar mais se quiser passar no exame. Na negativa, o should fica da seguinte forma: You should not go out without your mask. Ou, na forma contrata, You shouldn't go out without your mask. A interrogativa fica da seguinte forma: Should we study for the exam? Onde o should vem antes do sujeito da sentença. Devemos ainda notar que o should pode ser substituído por ought to. Vejamos agora os verbos modais must, have to. O verbo modal have to expressa a ideia de obrigação e necessidade. Por exemplo, na oração We have to do a lot of homework every week, é uma demonstração de uma obrigação que nós temos que fazer todas as semanas. Já o must é usado para dar conselhos de uma forma mais enfática. Por exemplo, na oração
You must study to pass your exams. Há uma ênfase, talvez até uma obrigação de você estudar para passar seus exames. Já as formas negativas de has to e have to expressam a não obrigação de fazer algo. Por exemplo, na oração, we don't have to have a passport to travel to Argentina. O sentido dessa oração é que não há uma obrigação de ter um passaporte para viajar para a Argentina. Vejamos agora os phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são expressões com verbos mais preposições que têm um sentido próprio. Por exemplo, eu tenho uma preposição on. E essa preposição eu posso juntar com o verbo e criar um outro sentido. Por exemplo, eu posso juntar on com get, formando get on. Get on, no caso, quer dizer subir. Um outro exemplo, o in. In quer dizer dentro. Mas quando eu juntar in com go, formando go in, eu crio um novo sentido de entrar. Da mesma forma, eu tenho get off, que é com significado de descer, e go out, com significado de sair. Nota que o substantivo pode vir no final ou entre o verbo e a preposição. Por exemplo, na oração, he turned the radio off. Nota que o substantivo do radio vem entre o verbo turned e a preposição off. Outra observação é que o pronome vem entre o verbo e a preposição. Por exemplo, na oração he turned it off, a pronome it vem entre o verbo turned e a preposição off. Agora vamos ver as expressões sociais. Alguns exemplos. Of course, é claro. I'm sorry, me desculpe. Excuse me, com licença ou me desculpe. What a shame, que vergonha. Don't worry, não se preocupe. I hear, eu ouvi. That's right, está certo. I have no idea, não tenho ideia. Oh, usado para mostrar um desapontamento. Hurry up, apressa-se. Just a minute, minuto. I went to bed early, fui para a cama cedo. What about you? Que tal você? Same to you, o mesmo para você.